Olá pessoal! Saúdo a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, a pedido de um seguidor do canal, irei falar sobre os dons e os frutos do Espírito Santo. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho para não perder nenhum vídeo novo. A palavra dom tem origem no latim donum, que significa dádiva ou presente. O apóstolo Paulo vai se referir aos dons lá na carta aos Coríntios com a palavra grega charismata, que significa presente, gracioso ou presente para alguém que não merece. Portanto, nós podemos definir dom como um presente dado por Deus através do Espírito Santo para alguém que não merece esse dom. Mas Deus dá simplesmente pela sua vontade. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, o apóstolo Paulo escreve que há diversos dons. Nos versículos de 8 ao 10, ele faz uma lista de dons manifestados na igreja, que são dom da sabedoria, que é o saber para a vida, o saber viver, o dom do conhecimento, que é o saber científico, filosófico ou teológico, o dom da fé, dom de curar, dom de operar milagres, dom de profecia, dom de discernimento espiritual, que basicamente é saber o que é de Deus ou não, o dom de falar em outros idiomas e de interpretar outros idiomas. Ainda na primeira carta aos Coríntios, agora no capítulo 7, versículo 7, Paulo mostra que cada um tem seu próprio dom. No capítulo 12, versículo 11, ele revela que o Espírito Santo distribui os dons na igreja da maneira que ele quer. E no versículo 7, ele expõe que o Espírito Santo distribui os dons visando aquilo que é bom para toda a igreja. Ou seja, as pessoas recebem os dons com o objetivo de beneficiar todos os outros membros da comunidade. Logo adiante, no capítulo 13, Paulo escreve que o maior de todos os dons é a capacidade de amar os outros com sinceridade e desinteresse, mostrando também que no final de tudo, o único dom que permanecerá é o dom do amor verdadeiro. Duas curiosidades interessantes sobre a manifestação dos dons na igreja são a supervalorização dos dons pelos pentecostais e católicos carismáticos e a crença na cessação dos dons pelos reformados ou protestantes históricos. Em primeiro lugar, a doutrina do cessacionismo, isto é, a crença que os dons deixaram de ser manifestos na igreja após o período apostólico, não é bíblica. Não existe nenhuma menção na Bíblia sobre o fato de que os dons cessariam após a morte dos apóstolos. Pelo contrário, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, versículo 17, está escrito que os que creem expelirão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos e etc. Observe que tais sinais ou dons não se limitam aos apóstolos. O texto relata que todo o que crê poderá realizar tais sinais. Lembrando que não depende da nossa vontade, mas da vontade do Espírito Santo. Também podemos observar que as instruções do apóstolo Paulo aos Coríntios a respeito da concessão e uso dos dons denota que tais dons eram comuns entre os membros da igreja e não aparentavam ter prazo de validade. Com efeito, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, há fortes indícios que a manifestação dos dons era algo que fazia parte dos cultos e que Paulo apenas aconselha que haja ordem e decência. Em relação à supervalorização dos dons, devemos lembrar que os dons não são evidências de santidade pessoal, caráter exemplar ou coisas parecidas. Muito pelo contrário,
Conforme está escrito no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23, o Senhor Jesus deixou bem claro que muitas pessoas manifestariam dons incríveis, como de operar maravilhas, que, por exemplo, é fazer uma perna amputada crescer e voltar ao normal. E ainda assim, a pessoa que operou essa maravilha pode ainda não ser um cristão verdadeiro. De acordo com o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículos 23 ao 25, Cristo Jesus disse que Deus permitiria que falsos profetas e falsos cristãos operassem sinais e maravilhas como uma espécie de teste para evidenciar quem era cristão de verdade ou não. Isto é, muitos falsos cristãos estão sendo enganados por falsos apóstolos, bispos, anciães, padres e pastores. A Igreja de Cristo também deve entender que Deus não está na busca de homens e mulheres cheios de unção ou virtude, que pregue até o número do seu título de eleitor, ou faça um morto ressuscitar. Segundo o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Agora, a palavra fruto foi utilizada como uma símile, ou seja, da mesma forma que o fruto é a consequência desejada ao plantar uma semente, algumas atitudes e sentimentos são as consequências esperadas por Deus ao plantar a semente da fé em nossos corações. Ou seja, os frutos do Espírito Santo são atitudes e sentimentos que ocorrem como consequência da nossa conversão. Existem diversos frutos que podem ser manifestos no cristão. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo lista o amor, a alegria, a paz, a paciência, boas ações, desejar o bem do próximo, fidelidade, gentileza e domínio próprio. O Senhor Jesus, conforme está escrito em Mateus capítulo 5, versículos de 1 ao 12, apresentou como frutos do Espírito a humildade, a compaixão, que é se colocar no lugar do outro, gentileza, justiça, misericórdia, pureza, paciência e fidelidade. É importante observar que ao mesmo tempo em que Cristo disse que os dons podem ser conferidos a alguém que não é cristão verdadeiro e desta forma pode ser mau caráter, ele, segundo Mateus capítulo 7, versículo 16, destacou que reconhecemos os verdadeiros cristãos pelos frutos que eles produzem. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, a marca registrada de um cristão genuíno são os frutos que ele produz. Isto é, a maneira correta de ter certeza que uma pessoa é cristã ou não é observando suas atitudes. Vale ressaltar que no mesmo versículo, o Senhor Jesus disse que Deus é glorificado pelos frutos do Espírito que produzimos. Portanto, os dons são presentes que Deus dá às pessoas com o objetivo de beneficiar a Irmandade em geral. Tais dons não determinam a santidade de ninguém. Pelo contrário, existem pessoas com dons excelentes, porém com uma vida toda errada. Uma forma de não ser enganado por pessoas assim é observando os frutos do Espírito que os irmãos e irmãs produzem. Lembrando que Deus não está procurando pessoas com dons de curar, profetizar, operar maravilhas e etc. Ele busca pessoas que estejam dispostas a amar o próximo, a fazer o bem, a ser humilde, a ser fiel, a ser paciente, a ser justa e etc. Pois Deus é glorificado por nossas atitudes diárias e não por algo sobrenatural que fazemos de vez em quando. Muito obrigado pelo seu tempo, nos ajude curtindo e compartilhando o vídeo e que Deus te abençoe.